Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje, gente, nós vamos ter duas lives especiais aqui no meu perfil. Nós vamos receber o Dr. Alexander Bess. Tudo bem com vocês? Vitória, Michele, prazer estar aqui com vocês. O Dr. Alexandre já está aqui conosco. Dr. Alexandre Bess, psicólogo, há 20 anos atua na sua profissão. Ele que é especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e especialista também em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. Hoje o nosso bate-papo, gente, vai ser sobre confinamento, né? Quem não passou pelo confinamento na pandemia? E vamos brincar um pouquinho também, falar sobre o BBB, que é um confinamento que todo mundo acompanha, né? Vamos agora receber o doutor Alexander. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa tarde. Olá, como Tudo bom, vai? Jô? Tudo Como é que você bem? está, querido? Tudo Maravilha. ótimo. Obrigado aí pela participação no seu programa e que você continue sempre com essa simpatia e competência. Obrigado. Muito obrigada a você. Posso chamar de por você, né, doutor? Por, por me conceder essa oportunidade. Muito obrigada. Já fazia tempo que eu gostaria de ter trazido um psicólogo. Obrigado. Na verdade, quando nós iniciamos com a pandemia, em 2020, eu até recebi uma psicóloga e a gente falou um pouco sobre os relacionamentos, né, entre casais. Mas eu queria muito trazer esse tema hoje, né, que é o confinamento que veio, né, à tona na pandemia, que foi muito difícil. Eu acho que foi mundial, né, doutor? E explorar um pouquinho sobre esse conteúdo, o que esse confinamento pode ter ocasionado na saúde mental, né, das pessoas. Claro, eu acho que antes a gente eu acho importante a gente fazer uma das nomenclaturas. Nós temos isolamento social, distanciamento social, são apenas três nomenclaturas que existem. Tá? Quando a gente fala em distanciamento social, a gente está falando no começo da pandemia, ou até durante ao longo dela. Então, o que significaria o distanciamento social? É você ficar longe das pessoas para que você não se contamine e também não possa ser, não contaminar e não se contamine. Né? Então, esse é o distanciamento social. Nós estamos hoje no período de flexibilização. Então, esse período de flexibilização, ele inclui o afastamento físico, para que eu, você, qualquer pessoa possa ir no shopping center, possa ir num restaurante, até mesmo dentro de shoppings, restaurante ou na rua, não importa, um barzinho, mas que não haja aglomeração. Esse vírus, ele é extremamente aglomerativo, então ele fica realmente no ar, tá? Ele fica ali no ar e ele espera realmente um ser humano para ele viver, porque vírus não vivem fora do organismo humano. Eles precisam realmente do organismo humano para se replicar, né? Então eles se alimentam do quê? Das nossas células. Por isso que não existe medicação para vírus. Não tem como você matar o vírus sem que você mate as nossas células, né? E o outro, o isolamento social. O isolamento social é o mais complicado, porque ele só diz respeito a tudo que é negativo. Se você pegar a história de todos os psicopatas do planeta, Ted Bundy, Joanne Gacy, quer dizer, caras que eu estudo assim profundamente, né? Obrigado aí pela introdução, mas eu me considero um estudante, acho que é isso que eu sou um estudante, né? Todos os grandes serial killers do planeta faziam isolamento social. Então, o isolamento social nunca é bom. E nessa pandemia, o isolamento social significa que você está contaminado. Então, você tem que se isolar, não fazer o distanciamento social, nem o afastamento físico, mas fazer o isolamento social. Então, o isolamento social é a mais complicada de todas as três nomenclaturas quando a gente fala em confinamento de uma maneira geral. Né? E essa pandemia também causa até uma espécie de um confinamento mental. Você fica meio que tolhido, né? Veja, você gostaria de amanhã, sei lá, pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro, um ônibus, não importa, qualquer coisa. E você sente realmente
meio incapaz, pode ser contaminado. Então, a gente está ainda num curso de um limiar pandêmico muito difícil. Nós estamos vivendo uma nova variante, né? Os próprios vírus mudam, eles têm mutações, mas comportamentos inadequados, comportamentos inconsequentes, como a não tomada das vacinas, como não seguir, né, a prática das higiene sanitárias, lavar a mão até o cotovelo, lavar o rosto ao longo do dia, muito legal. Então, tudo isso é muito complicado e pode realmente prolongar mais a pandemia e alterar mais ainda as nossas saúdes mentais. Doutor, só um minutinho, está picotando um pouquinho, não sei se o senhor está percebendo, a tua fala está picotando um pouquinho. Não, para mim está normal o áudio. Não? Está normal o áudio? Tá, para mim está chegando. Pessoal, quem vocês tiverem aí, comentem para gente, por favor, se estiver picotando alguma coisa que estiver tendo aqui, tá? Meu sinal está no máximo. Tá ok, então. Tá ok, então. E, pode continuar, doutor. Então, na realidade, Ju, a gente precisa se cuidar para que esse confinamento que a gente está vivendo não se estenda. Porque, veja, a saúde mental, ela está muito combalida, como nunca houve. Então, assim, é o que eu te falei, eu sou um estudante, mas eu nunca vi nas nomenclaturas psicológicas e nas nomenclaturas psiquiátricas, que é o que eu faço, nesses últimos 7 anos de profissão, eu nunca vi tantas alterações, eu nunca vi tantas mudanças de nomenclaturas por causa do vírus, né? Esse vírus é um vírus muito complicado, é um vírus muito perigoso e é diferente. Você veja, você pode ter um diagnóstico de um CA, por exemplo, você pode ter um diagnóstico de câncer e estará, né? Pegar uma Covid e morrer. Comorbidade. Então, virose. E a gente tem que estar. Mas a saúde mental, depois da parte física, é a parte mais afetada. Então, você fica sem poder trabalhar, você poder se movimentar, você ter uma locomoção. Eu não estou ouvindo agora, picotou. Está no máximo aqui, inclusive meu sinal de. Você não tem o fone de ouvido, talvez o fone. Você está no computador, doutor? Ou no celular? Estou no celular. No celular, picotou agora essa última frase. Picotou. Tá. Então, o que acontece? Você pode realmente pegar o coronavírus e ter uma condição uma condição ou até muito complicado. Então, você tem que se cuidar para que nós possamos sair desse confinamento, né? Para que nós possamos ter nossa liberdade de volta, de você ir até a rua, ir até a padaria, quer dizer, coisa simples, um pãozinho, pão com manteiga, um pingado, nada extraordinário. As coisas que possam estar fazendo ali de uma maneira mais produtiva, essencialmente falando, atmosférica, falando, né? Então, a gente está vivendo realmente uma época sem precedentes na história da medicina, na história da saúde de uma maneira geral, e cabe a nós, temos as nossas responsabilidades para que você não infecte o outro e você também não possa ser contaminado e daí aumentar mais essa questão pandêmica. Então, manter o distanciamento social, eu acho importante para quem vai fazer o afastamento quando a gente está nos ambientes internos, acho importante para que nós não possamos ficar isolados socialmente enquanto fomos contaminados por esse vírus. Melhorou o áudio? Melhorou, né? Ainda está picotando. Gente, eu gostaria que vocês sinalizassem aqui para mim se é aqui, talvez seja meu sinal, ou se o sinal seria realmente com o doutor. Bom, eu vou então começar até eu fiz aqui algumas perguntas, né? Eu vou começar do final para o início, né? Que a gente entrou já falando sobre a pandemia, né? E eu gostaria muito de saber, assim, para se ter uma saúde mental, doutor, é necessário ir além de terapia para construir uma saúde equilibrada? Bom, algumas pessoas nascem com o que a gente chama, psiquiatricamente falando, ou até psicologicamente falando, com a personalidade soberana. Essas pessoas são poucas, são muito poucas.
essas pessoas que nascem com a personalidade soberana, fisiologicamente falando, morfologicamente falando, são pessoas com mais resistência aos baques do dia a dia. São pessoas que têm aí as suas estruturas mentais muito fortalecidas, porque é uma questão delas, tá? Isso é uma questão aí que elas nasceram com isso e não foi necessariamente adquirida no processo de formação psicológico, mas essas pessoas necessariamente não precisam de terapia, fariam para se conhecer, alguma dúvida de alguma outra maneira. Outras pessoas precisam realmente da terapia para se ajustar o seu equilíbrio, para se ajustar mentalmente, se ajustar psicologicamente e até ver quais são as causas conflitantes que essas pessoas têm. Então, acho que isso é muito importante. A terapia é a base da saúde mental para quem não tem uma saúde mental estabelecida. E para quem tem uma saúde mental estabelecida, a psicoterapia vai muito além. Ela vai realmente ali trazer luz das Então, na coisas. verdade, ela ajuda, né? Ela ajuda, então, né? Muito. Agora, é importante a gente mencionar que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são ciência. E Sim. elas seguem uma padronização. Né? Existem outras terapias que são fantásticas também, mas aí não é ciência, mas também funciona muito. Mas aí você tem que pegar uma profissional, um profissional muito à altura e que tem aí dom. Aí não é uma questão de estudo, aí é uma questão de dom. Mas também ajuda muito. Né? Agora, da minha área, que é o que eu estou habilitado né? É o que eu entendo, eu não posso chegar aqui e dar uma aula de matemática para você, porque eu não vou saber ir além do 2 mais 2. E mesmo Então, a porque gente... também cada problema, cada pessoa é um caso, né, doutor? Não dá nem para Exato, si, né? Não dá para exato, generalizar, né? Não é verdade? exato. Olha, muita gente falou, muitas pessoas falaram que na pandemia, né, houve uma piora na saúde mental das pessoas, né? Eu conversei com várias pessoas, assim, a gente fala muito, né, principalmente com os amigos, etc. Então, com o surgimento, né, houve algum agravamento de sintomas, por exemplo, feito depressão, fobias e crises de ansiedade, né? Ouve. Como tratar isso, doutor? É a base da terapia? Como que faz? Porque é que nem você estava falando no início, né? As pessoas têm medo. Eu inclusive, eu dei uma entrevista para o Câmara Record. Eles vieram aqui na minha casa. Mas isso tudo porque em 2019, no final de 2019, no segundo semestre, eu tive 3 perdas na minha vida que foram fatais, que até hoje eu não me recuperei emocionalmente. Né? Eu perdi minha sogra, perdi meu cachorrinho, perdi minha mãe. Lamento E, profundamente. Tudo de Covid? não, foi 2019, foi tudo Ah, queda, queda. tá, Meu cachorrinho, que já estava tá, velhinho, minha sogra pode. foi queda e minha mãe também. Então, em seguida, veio a pandemia em 2020. Então eu fiquei inclusive doente, eu comecei a entrar mesmo num quadro de depressão, né, no início, e eu não saí de casa durante 6 meses, porque eu só vinha na minha imagem assim, eu ter que ir para um hospital. E como veio toda aquela imagem, aquelas falas que era muito perigoso, aquela quantidade de óbitos que nós recebíamos através dos noticiários da Europa, eu fiquei em pânico. Então, assim, o que fazer nesse caso, doutor? Porque hoje a gente sabe que está um pouco mais tranquilo, apesar que a pandemia ainda está aí. O que a pessoa deve fazer? Como detectar um sintoma numa pessoa que, por exemplo, está do teu lado, na sua família, na sua casa, um amigo, por exemplo? Bom, o que a pandemia... Bom, mais uma vez, lamento aí pelos ocorridos pessoais, passada enfim, e realmente acompanhada, né, psicologicamente falando. A pandemia, no campo da ansiedade, ela desenvolveu uma terminologia que nós chamamos de ansiedade. Eu as pessoas, primeiras pessoas a trabalhar essa terminologia. Paralelo a isso, você também o estresse também. Então, é o estresse sempre um componente emocional que vem do meio interno, tá? Do meio interno do nosso corpo. Só que o que acontece? Ele é nutrido
sintomatologia clássica da depressão, da ansiedade, de outras manifestações psiquiátricas ou psicológicas, a pandemia ela fica nutrindo, ela vai nutrindo essa sintomatologia toda, então ela vai dando combustível para que a pessoa melhore cada semana e não melhore. Né? Porque quando a gente fala em ansiedade, especificamente, a gente está falando em ansiedade, tem futuro. Então, por exemplo, tem uma entrevista para outra coisa qualquer. Acabou o seu evento? Acabou. Ela vai desaparecer, porque ela está ligada, né? Então, o evento da pandemia não acabou. Nós estamos no curso pandêmico e agora saiu a Omicron e já está saindo na Europa e nos Estados Unidos uma subvariante da Omicron. Ainda nova, ainda com a terminologia de subvariante da Omicron, é, na mesma linhagem da Omicron. Então, todas essas o que acontece foi trazendo as alterações pandêmicas motivadas pela incerteza muito grande. Então, a dinâmica de ataque desse vírus ela é muito não padronizada. Ele é um vírus que realmente pode me atacar de uma maneira, pode atacar você de outra maneira, e a gente não sabe bem o porquê. Né? E tudo isso traz a ansiedade e a depressão. Para quem tem ansiedade e para quem tem depressão, elas vão ser agressivas no pandêmico, né? E vai piorar realmente o quadro. Aí o que tem que fazer, voltando, né, ao início da sua pergunta? Tem que ser tratado imediatamente, tem que haver um processo de conscientização. Primeiramente, esse processo tem que ser um processo de conscientização viral. Que existe um vírus e existe uma periculosidade, né? E, psicologicamente falando, a gente tem que entender o seguinte: esse vírus ele causa as mesmas duas principais sintomatologias da síndrome do pânico, que seria a dispneia, a falta de ar, e a situação iminente de morte. Esses dois componentes, mentalmente falando, são suficientes para responder a sua pergunta. Eles pioram a condição do paciente. Mesmo que ele não tivesse antes alguma condição psicológica, ele passa por uma condição, já uma condição psicológica pandêmica. Então, aí a partir do momento que você tiver uma orientação médica adequada de um imunologista, uma infectologista, não importa, e essa pessoa te orientar as normas da saúde, normas aí preferidas pela OMS, você vai diminuir a sua ansiedade, porque você vai estar protegido. Então, você vai estar com mãos lavadas até o cotovelo, né? O rosto lavado ao longo do dia. Então, você vai estar protegido, você está protegido na testa, na orelha, no pescoço. Então, aí você coçou aqui a testa e botou a mão no rosto, você se contaminou. Então, é você realmente se cuidar para que esse cuidar possa reduzir a ansiedade, reduzir a sua depressão, pelo menos bater um pouco o fixo pandêmico, tanto da ansiedade quanto da depressão. Né? E aí, com a terapia, depois da terapia, para que a saúde mental seja trabalhada em consonância com o seu entendimento médico, viral, porque isso é um vírus físico, não é um vírus psicológico, né? Não é uma coisa psicológica como a síndrome do pânico, uma coisa real, que mata, inclusive. Então, você também luto pandêmico. O luto pandêmico também é um luto diferenciado. É um luto onde você não consegue, você com um amigo, e está vendo a outra morte, você já viu no jornal. Então, aí, nesse caso, as pessoas podem filtrar a sua rede de informação, posso uma vez, duas vezes, de acordo com os canais competentes, jornais, Facebook, WhatsApp, então, que aí é tudo fake news. Então, assim, o grande problema dessa pandemia é que foi gerado muita fake news em torno do vírus real, né? Então, uh, vai te dar uma tranquilidade maior, vai te deixar um pouco mais até no caso da depressão, além de todo o trabalho psicológico, da pandemia, é muito importante que o trabalho psicológico seja feito,
psiquiátrico com a medicação também. Até no caso da ansiedade, se a pessoa tiver muita ansiedade, a medicação ela vai realmente reduzir um pouco a ansiedade e vai até fazer uma barreira pandêmica. Não se convence num pânico pandêmico, mas um pânico pandêmico. Então, o remédio. No caso da terapia, eu vou dar acho que a excelente dica. Você falou que você perdeu o seu cachorro. É um medo, é uma coisa que toca na alma, que toca no coração do cachorro, é uma coisa muito importante. É o melhor amigo do homem, de longe. Então, aquelas pessoas que vivem uma conotação depressiva, ou mesmo que não tenham uma conotação depressiva, arrumando um cachorrinho vai ser muito mais alegre o dia a dia dessa pessoa. Né? Então, esse cachorrinho vai poder fazer a troca de amor entre a pessoa e o cachorro, e ela não vai ficar sozinha até o próximo final de semana ou até o mês que vem, quando houverem visitas na casa dessa pessoa. Então, a depressão, hoje, ela pode ser, além da fisioterapia, além da ginástica, além das atividades, que o grande problema da depressão é a solidão. A solidão de uma pessoa depressiva, essa solidão pode realmente matar a pessoa, fazer com que ela se mate, né? Ou morra aos poucos, cardiologicamente falando. Então, todos os tratamentos com a interação medicamentosa, que não dá para tratar a depressão sem medicação, né? Aí você faz a composição psiquiátrica, e aí você faz uma academia, faz o que você gosta, arruma alguma atividade paralela, tem que manter a mente ocupada, e aí um cachorrinho, ouro. Eu acho que o melhor tratamento para a depressão seria nesse caso, principalmente porque o grande problema da pandemia, hoje, o que acontece? Então, que as pessoas estão indo para. Uma zona, né? A pandemia piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. Então, na realidade, esse piora e melhora, e as alterações fisiológicas do próprio vírus, das mutações encontradas no próprio vírus, são suficientemente capazes de desenvolver todo o nosso transtorno, todo o nosso medo, toda a nossa angústia. E aí desenvolve realmente uma preocupação real muito grande. Então, a orientação da saúde sanitária, você vai diminuir a sua rede e automaticamente ficar mais preparado para enfrentar a saúde, mais preparado para evitar essa pandemia. Doutor, a gente pode comparar, né, o confinamento, não isolamento, né? O confinamento do reality do BBB com com o nosso confinamento que nós tivemos familiar, ou não? É completamente diferente a situação lá dentro. Sim, no Big Brother, o Big Brother não só o Big Brother, como qualquer outro reality show hoje é uma realidade mundial imutável, tá? Os reality shows hoje, eles na década de 80 e década de... Só que tem um mote muito diferenciado. Não existe script no reality show. Não existe enredo a ser seguido, né? Então, quando você trata com o próprio nome já diz, show da realidade. Então, isso trata da genuidade, da sua genuidade fundamental. A partir do momento que você está ali, não tem genuíno, né, mostrando quem você não está só jogando, mas você está se interagindo com o propósito desse programa, né? Não só desse, como de qualquer outro. Então, é isso que o povo quer. Então quando você se colocou lá dentro, é um confinamento diferenciado. Você não está lá como uma espécie de reclusão atmosférica por causa de um vírus que invadiu o nosso ar. Não. Você está lá porque você tem um prêmio que você pode pegar ou não. Além do prêmio, você consegue ganhar o dinheiro que você gostaria, mas de repente você sente alguma necessidade de estar lá, ou você quer
buscar uma fama de alguma maneira, quer dizer, é um direito seu, é um direito das pessoas estarem lá e de terem sido escolhidas, talvez por apresentarem um melhor conteúdo pragmático na pré-seleção. Então, é totalmente diferente. Lá, pelo contrário, você vai trazer, inclusive, alento aquelas pessoas que estão em casa, né? E ali estão ou isoladas porque pegaram a pandemia, ou estão ou estão isoladas porque pegaram a pandemia, ou estão fazendo seu distanciamento social com receio de sair, ou então estão praticando ali as suas seguranças físicas. Mas no Big Brother, elas se inspiram. Então, a grande diferença do Big Brother para as novelas é que o Big Brother ele traz uma inspiração real de acordo com uma dificuldade que você vive lá dentro. Então, não é uma questão obrigatória, compulsória. Você se colocou lá dentro. Não existe o elemento compulsório de nós estarmos, por exemplo, isolados para que a gente não se contamine lá fora. Então, a diferença... Mas eu digo assim, até eu fiz uma comparação, nós ainda podíamos sair. Lá, o confinamento, eles têm, assim, para se, além das provas, né, que eles têm que passar, além, são várias temáticas, né, tem um monstro que existe aquelas regrinhas que eles são obrigados a fazer quando eles assinam o contrato. E então eles não podem sair daquele espaço, eles não podem sair, eles têm que ficar realmente como eu fiquei, 6 meses confinada aqui dentro da minha casa, né? Eu não sei como eu sobrevivi. Nossa. Já tô podendo ir pro Big Brother, doutor. Acho que você conseguiu ganhar. Na realidade, Jô, o que acontece? Tudo isso que você falou procede, mas é intencional. Não foi fisiologicamente, viralmente compulsório, obrigado, entende? Então a pessoa já sabia que enfrentar tudo isso. Claro, ninguém está com o Big Brother sem já ter assistido outras edições anteriores. Eu assisto desde o primeiro. Então, mas eu fico assim, pensando, né? Pergunta ao senhor. São várias câmeras que ficam lá no espaço, né? Eles estão sendo vigiados 24 horas, né? Pelo PPV e depois é editado. E aí eu fico pensando, será que eles, em algum momento, eles esquecem que eles estão sendo filmados, né? Eles esquecem aquele momento e por isso que tem alguns deslizes ali, né? A gente percebe, a gente acompanha. Mas eu já entrevistei um ex-BBB e ele me disse o seguinte, ele ficou pouco tempo, tá? Pouco tempo ele ficou, acho que ele ficou, não sei se foram 3 semanas, um mês. Ele ficou pouco tempo. E ele falou que ele teve que sair e fazer terapia, que até hoje ele busca tratamento, sim, sabe? Ele costuma fazer, porque para ele causou algum impacto mental que, né, a gente talvez Muito, desconheça, porque tem... muito boa a sua pergunta. Muito boa. Na realidade é o seguinte, se você tiver alguma pré-condição psicológica, principalmente no campo da depressão, ou no campo da ansiedade, ou ainda na esfera da síndrome do pânico, você não segura a onda lá, falando a gíria correta. Você não tem como segurar a onda. Você consegue segurar uma semana, 2, mas você não segura mais que isso. Por quê? Porque essa condição mental, lá dentro, ela explode, né? Não é que necessariamente o Big Brother ou o confinamento ou qualquer outro reality show desencadeou. Você já tinha essa condição. Você podia até não saber que você tinha, mas lá dentro, se você não tiver um preparo emocional muito forte e se você não tiver uma condição mental muito fortalecida, você não segura a onda ali. Mesmo com a equipe ali, que eles falam que tem um amparato, tem psicólogos que atendem os participantes, mesmo com tudo isso, você acha que não consegue? Se a pessoa não tiver... É muito difícil, é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil porque a saúde mental, quando ela se posta negativamente na vida de uma pessoa, é uma avalanche. Então, assim, eu já vi negócios deixarem de ser feitos, eu já vi pessoas deixarem de ir para a lua de mel em Paris, alguma coisa assim, porque tinham os seus acometimentos psicológicos e mentais, né? Então, a equipe de psicólogo lá é importante, a equipe de todo
aquele aparato que tem ali é importante, mas você não consegue segurar. Então, para aquelas pessoas que já tinham alguma condição prévia e acha que ali vai ser uma, um adendo, vai ser uma melhoria para ela, não vai ser uma melhoria. A gente sabe que o Big Brother é um jogo, evidentemente, a gente sabe disso. Mas é um jogo que trabalha com a realidade. Por quê? Porque o que o público espera do Big Brother? Espera a euforia, especialmente uma euforia baseada nos conflitos, porque são pessoas diferentes tentando viver numa casa, no seu dia a dia, né? E ao mesmo tempo não tem enredo, você não tem como ali atuar, você não é mesmo que você seja um ator. Você não tem um script para você decorar e atuar daquele jeito. Por isso que é diferente da novela. E por isso que o Big Brother mexe tanto com o povo. Porque quando você está vendo o Big Brother, na realidade, inconscientemente falando, você está associando aquele seu ídolo, aquela sua ídola, aquela pessoa que você torce para ganhar a competição, porque você está projetando nessas pessoas elementos seus próprios mentais. E aí, quando essa pessoa faz um deslize, ou vai embora, ou é eliminada, o seu mundo acaba. É Mas porque verdade. sim, você emitiu uma associação mental inconsciente com aquela pessoa, né? E essa associação é que vai dar o prazer de você acompanhar mais o Big Brother, de você assinar os pacotes, enfim. Então, lá dentro, quanto mais autêntica a pessoa for, melhor. Mas essa autenticidade, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, não suporta. É muita pressão e você faz entrar em erupção realmente qualquer psicológica que já latente. Doutor, eu acho que na Fazenda vários participantes desistem, não aguentam, porque aquele reality eu acho que ele é bem pesado. Eu acho que o Big Brother é mais tranquilo do que. Eu queria É, fazer uma pergunta, tem uma tá? pergunta aqui que eu acho que até passei para o senhor, eu não sei se chegou a Você, ler. Você, perdão, sobre um experimento, o experimento do aprisionamento de Stanford, que inclusive ganhou um filme, não sei se você chegou a ver, que é aquele. Eu queria ter assistido, não deu. Foi rápido, porque eu tive que montar essa pauta, eu mandei, inclusive, ontem, e não deu para mim assistir. Mas eu vou assistir o filme, porque agora eu fiquei curiosa, que é Impérios de Mentiras, né? Que esse estudo foi baseado nesse confinamento, nesse grupo, mas disse que isso daí era para um tempo maior e não conseguiram, né? Esse estudo, esse confinamento, é baseado num reality? sumiu. Sumiu? Baseado, Esse experimento do aprisionamento, que foi, porque foi um estudo isso, não foi um reality. Será que eles se basearam num reality para não, aí fazer isso? Ou sim. foi o contrário? Não, muda, ao contrário. O que eu posso te dizer, ô Jô, a ansiedade, ela é a mãe, a porta de entrada de todas as manifestações psicológicas neuróticas, não psiquiátricas, neuróticas, tá? Você não, quando você fica preso, quando você fica confinado, quando você fica ali meio que tolhido, se você tiver alguma manifestação de pânico, de claustrofobia, alguma coisa assim, é muito complicado. Você não aguenta. Inclusive, tem pessoas que moram em prédios, né? Fazem questão de morar em prédios, mas moram até o primeiro e segundo andar, porque não Uhum, conseguem entrar, mesmo que o elevador seja grande. Então, uhum, eu posso te dizer, psicologicamente falando, nesses reality shows, seja Fazenda, Big Brother, ou qualquer outro, uhum. mesmo numa ambientação gigante, tá? Mesmo numa uma ambientação muito grande, você consegue emitir notas de que alguma coisa não vai bem você com você mesma. Você com você. Então, por exemplo, você pode se sentir claustrofóbico, tá? Na área externa do Big Brother, por exemplo, você está preso no elevador ali. Não foi que o elevador Uhum. faltou a luz e está voltando daqui a 5 minutos. Não. Então você não aguenta. Por isso que muitas pessoas saem ou tem algum tipo de surto,
E de repente, as pessoas nem sabiam que tinha uma questão é, psicológica, né? Uhum. Ele pode desencadear uma pressão, uma A Aida depressão, está perguntando aqui se pode. estou respondendo. Ele pode desencadear um reality show, desculpa, o reality show pode desencadear uma depressão pode, desde que a pessoa tenha tendência depressiva, já anotada no seu aparelho mental, e mesmo que ela tiver essa tendência depressiva, essa depressão é como a gente chama em psiquiatria, é uma depressão exógena, que vem do meio externo para o meio interno. Não é o transtorno depressivo maior, que é um transtorno psiquiátrico muito importante. É uma depressão psicológica, tá? Então, é uma depressão psicológica que vai embora a hora que acabar a causa. Então, qual que é a causa? A causa é você estar lá dentro. A causa é você estar no Big Brother, por exemplo. Então, você não conseguiu fazer. A culpa não é do reality show, é do modelo Uhum. da TV, mas o modelo de instituição que a pessoa fica. Então, você tem pessoas que realmente, como eu te falei, às vezes até tem que trabalhar numa grande empresa ou moram em andares mais baixos, porque não conseguem, andares mais baixos, porque não conseguem subir um elevador. Então, a sensação da ansiedade, veja, o que provoca a claustrofobia é a ansiedade. Se você não tiver ansiedade, você não tem claustrofobia, você não vai ter transtorno de estresse pós-traumático. Esse rapaz que você falou, também nem precisa dizer o nome, pelo amor de Deus. Uhum. Sim. Não, Eu tenho até entrevista gravada, tá no YouTube. não, Ele fala não. isso. Eu queria tanto trazer ele novamente. Quem sabe eu trago ele aqui. Sim, não, mas quer dizer o seguinte, ele pode ter desenvolvido uma condição lá em função da ansiedade, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Então, ele pode realmente ter desenvolvido isso. Então, assim, é muito importante que nós, hoje, especialmente a área pandêmica, e veja, a pandemia hoje, ela está minando as fortalezas emocionais e físicas de todos nós. Então, era como se você entrasse num ringue de luta, de boxe e tal, e você for sendo golpeado na linha da cintura até que a sua defesa realmente caia, né? E é isso que essa pandemia faz. Então, tá realmente equilibrado emocionalmente. E como é que a gente se equilibra emocionalmente? Primeira coisa que eu te falei, seguir as regras da OMS, das agências sanitárias de saúde. Entender que esse vírus é um vírus real. Muita gente não entende que esse vírus é um vírus real. Então, assim, abolir teorias negacionistas, abolir A definitivamente. vacina também é a saída, né, doutor? Nós não temos por onde, né? Abolir teorias negacionistas, abolir teorias negacionistas conspiratórias, Políticas, né? os Também, médicos né? também. É. Então, o que acontece? A vacina, quando ela sai do laboratório, ela já sai. Ah, a vacina emergencial. Emergencial porque foi feita às pressas. Não é que pulou nenhuma etapa, ela saiu com as 3 etapas puladas. E se hoje nós estamos tendo menos óbitos, de cada 10 pessoas no mundo, não Brasil, de cada 10 pessoas no mundo que são internadas, 8 não morrem é por causa da vacina. Só que Uhum. a vacina já estava aqui. Então, a Omicron consegue driblar. Esse é o perigo das novas cepas, né? Então, assim, é melhor que se vacinar. Então, assim, eu acho que a medicina cabe à medicina, não cabe à política, não cabe à ideia delirante, não cabe à imaginação, mas a fatores factuais, né? E essa pandemia, ela mexe nisso. Então, ela deixa a gente mais para baixo, ela deixa a gente meio down, como se fala em inglês, quer dizer, para baixo. Uhum. Então, é você a manifestar qualquer situação, condição mental, psicológica, psíquica, física. Então, seguir isso seria a questão. E, principalmente, não entrar, não sair de um distanciamento social, como nós estamos aqui fazendo, todos nós, ou mesmo afastamento físico, que é a terminologia correta no período de flexibilização, para que você fique lá e fique preso, confinado. Porque se você não tiver bem estabelecido isso na sua cabeça, Uhum. você vai levar as questões suas pessoais do isolamento que você está fazendo, ou se você pegou a doença antes, ou do distanciamento social, você vai levar para o confinamento que você vai fazer. E aí você vai ser duplamente atacado, você não tem como segurar.
Ainda mais porque deve se falar que é culpa, né? Acaba tem um sentimento de culpa, né, doutor? Então, Sim, quer dizer, o que o senhor, vamos para a gente encerrar essa live maravilhosa, eu quero receber você novamente aqui nossa, para a gente falar outros assuntos que eu gostei muito. E o obrigado. que que você orienta, o que que você fala para as pessoas que estão aí, que não procuraram, né, ainda um profissional, que eu acho que você procurar um profissional é o mais adequado, né, doutor? Mas o que que você orienta aí para as pessoas ainda, porque nós vamos ter que ainda aguentar essas variantes ainda por muito tempo, né? Bom, primeiro tem que se cuidar, né? Todo mundo tem que se cuidar. Usar máscara, álcool spray, álcool gel. Álcool spray é muito legal. Você chega, por exemplo, você chegou num barzinho, num restaurante. Você mesmo joga o seu álcool spray ali, naquele quadrante, o vírus, se tiver ali, ele já morreu. Ele Eu morre. tenho aqui, viu? Eu Eu tenho. também. Eu já aderi já. Então, sim, eu também. Então, o que acontece? Ele é um vírus atmosférico, né? Então, compreender, procurar se aculturar, literalmente, dentro de uma literatura científica, entender como é que funciona um vírus, ou então perguntar isso para um médico, né? Um médico de verdade, eu acho que isso é muito importante. E aí, depois disso, depois de você estar seguindo todas as suas orientações fisiológicas, você dá valor àquilo que você está conseguindo fazer na pandemia. Você conseguiu uma alteração profissional. Nossa, eu perdi meu emprego, mas eu consegui uma outra coisa para fazer. Ou você tem uma condição de você exercer algum outro tipo de atividade e por causa dessa pandemia você não... E antes da pandemia você nunca tinha tido a oportunidade, então permita-se sentir à vontade para fazer alguma outra coisa, né? Dê valor à sua vida no dia a dia. Eu acho que é importante muito você realmente agradecer a cada dia, porque, veja, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai se contaminar, se a gente vai ter um pós-Covid. Eu, por exemplo, fiquei um ano, exatamente um ano sem gosto, né? Eu sentia um pouquinho da carne, 2% apenas do gosto e mais nada. Então, eu punha aqui um suco de tangerina, um suco de caju, um suco de laranja. Eu não sabia diferenciar. Para mim, acredite, Jô, era como se eu estivesse tomando água gelada, né? Nossa. Então, a Omicron também provoca o long Covid, né? Long Covid, ou Uhum. pós-Covid, long Covid. Mas, é, até onde o que pode ser afetado. Então, acho que é muito importante seguir as orientações da saúde e, ao mesmo tempo, fazer, podemos fazer coisas que possam nos agregar alguma coisa, além do que possam nos agregar algum tipo de subjetividade numa era pandêmica tão complicado que está vivendo. Então, tentar fazer as coisas cuidando, mas ao mesmo tempo também se percebendo quem é você, o que você quer, o que você não quer. Né? Eu acho que também tem que a terapia pode providenciar tudo isso. E deixar com filhos, com menos, com menos problemáticos, e você, disso você poder atuar melhor na sua atmosfera que você vive e trilhar uma jornada um pouco melhor aí com mais segurança. Eu acho que as melhores. Olha, eu quero aproveitar aqui e agradecer a presença da Vera Tabac, ela é presidente da ABIME, né, da Associação das Mídias Digitais, a Vitória também está aqui, o Jajá, o apresentador, também está aqui, a Aida Corona, tem muita gente aqui Obrigado. passando, né, a Nilce também, tá? Muito pessoal aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e nós, em uma outra oportunidade, vamos estar recebendo o doutor Alexander aqui para falar sobre outros assuntos. Muito Obrigado. obrigada, doutor, por essa oportunidade, tá bom? Claro, também deixo um parabéns a toda a cobertura jornalística nessa pandemia, que está sendo muito responsável, né? E enfrentando também as fake news tão complicadas que vem de um jornalismo que não é jornalismo. Enfim, É verdade. eu acho que são eles. Obrigado, querida. Muito obrigada a você também. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Márcia Stival. Luli Chiaro, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.